Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usurários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lhes-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes, e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20, até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia eram boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faça uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas, para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semaías,
filho de Delaías, o filho de Meitabel, que estava encerrado. Disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria. E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, e picasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Sicanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olá! Hoje daremos continuidade à leitura do livro de Neemias, capítulos 5 e 6. Se você já pegaram a sua Bíblia, então vamos lá. No capítulo 5, iremos entender a situação caótica que aquele povo vivia, pois contraíram dívidas com os judeus de melhor condição. Penhoraram seus bens, seus filhos estavam como servos, e outros nem mais o pertenciam. Neemias se indignou grandemente e convocou uma assembleia com os nobres e magistrados. Isso você encontra no capítulo 5, versículo de 1 ao 7. Discursando Neemias na assembleia, como sempre dirigido por Deus, fez os participantes entenderem que não poderiam vender seus irmãos e nem mantê-los escravizados. Pede que tudo que tenha sido emprestado a juros não seja cobrado, e que devolvam todos os bens que lhe foram tomados. Ao fim da assembleia, aceitam a proposta e Neemias fazem jurar, diante dos sacerdotes para que se cumpra o acordo. E assim o fizeram. Isso você encontra no capítulo 5, versículo de 8 ao 13. Ao final desse capítulo, Neemias revela seu temor ao Senhor, por não ter usurpado o direito de governador sobre aquele povo, e também não tirou vantagem nenhuma durante a reparação dos muros, nem comprou propriedades. Isso você vai encontrar no capítulo 5, versículo 14 ao 16. Roga a Deus para que sejam misericordiosos para com ele, assim como foi com esse povo. Você vai encontrar essa passagem no capítulo 5, versículo 19. Já no capítulo 6, por mais 5 vezes os inimigos tentaram contra Neemias, vendo que os muros não haviam brechas e faltava apenas colocar as portas nos portais. Sanbalate e Gesem, o árabe, os convidaram para se encontrarem. Porém, conhecendo sua intenção, rejeitou os convites. Isso você encontra no capítulo 6, versículo de 1 ao 7. Era uma batalha psicológica contra Neemias. Falavam que suas mãos fraquejariam e largaria a obra, tentando intimidá-lo. Mas sua confiança em Deus o sustentou. Isso você vai encontrar no capítulo 6, versículo 9. Houve até profeta que tentou enganá-lo, mancomunado com os adversários. Falava que tentariam matá-lo e por isso deveria se esconder no templo,
visando manchar sua reputação com essa atitude. Isso você vai encontrar no capítulo 6, versículo do 10 ao 14. As muralhas foram concluídas no dia 25 de Elul, que corresponde no calendário gregoriano ao mês de agosto ou setembro, perfazendo um total de 52 dias, desde seu início. Os inimigos se atemorizaram com esse fato, pois viram que a mão de Deus foi quem a realizou. Tobias continuava enviando afrontas a Neemias, através de cartas, pois muitos em Judá apoiavam por seus bons relacionamentos. Isso você vai encontrar no capítulo 6, versículo 15 ao 19. Terminamos aqui mais uma etapa. Peço que leiam novamente esses 2 capítulos para fixar bem o texto. Até o próximo vídeo, onde daremos continuidade à leitura do livro de Neemias. Fiquem com Deus e até mais.